a ideia de Deus, as pessoas pesquisam muito, mas às vezes se atrela ao nome e não à força por trás. Porque a força por trás não é possível ser provada pela ciência, haja visto que a ciência usa, no geral, conceitos limitados para tentar explicar algo que está além da compreensão e da limitação. Vamos lá então, para que não fique longo o vídeo, vou tentar encaixar isso em 10 minutos, se eu conseguir, vai ser um milagre, vamos lá. Você sabia que com base na ciência é possível chegar à conclusão lógica de que Deus existe? Não se chega a uma conclusão lógica que Deus exista pela ciência. Você pode chegar a uma conclusão satisfatória, que satisfaz o seu ego, ou o seu espírito, podemos assim dizer. Mas você, através da ciência, não prova que Deus existe. Mas também não prova que ele não exista, e até porque, como eu disse, o nome Deus em si, você até acha a origem onde ele surgiu pela primeira vez na história. Mas a força associada a esse nome, você não consegue provar. Não foi provado no passado e dificilmente será provado no futuro, haja visto que o passado e o presente já tem recursos e tecnologia suficiente para provar a existência de alguma coisa. Mas geralmente você só consegue provar a existência ou a veracidade de algo que está no mesmo campo de compreensão até dos próprios elementos, equipamentos, tudo mais e conhecimento. Quando passa disso, aí já fica bem difícil, aí tem que entrar a teoria e ao mesmo tempo tem que entrar aí a teologia para tentar explicar e que cria também teorias com base em muita loucura. Vamos lá então? Bom, senhor, o que você faz aqui é o equivalente ao pegado pra ciência. Eu vi o seu vídeo na For You e eu percebi que esse é o vídeo perfeito pra eu falar sobre o que eu já falei várias vezes aqui nesse perfil, que é o viés de confirmação, porque é tudo que você usa no seu vídeo. Sim, aí lembrando que ele falou que tudo que o cara usa é o que a ciência usa, viés de confirmação, pregado pela ciência também, vamos lá. Eu não tô aqui defendendo que Deus não exista, mas sim que Deus não pode ser comprovado cientificamente, porque não pode. E o que você faz aqui pra chegar numa conclusão lógica é o viés de confirmação. Pra entender o que é viés de confirmação, vamos entender antes como é que é feita a ciência. O primeiro passo da ciência é a gente propor uma hipótese, no caso essa hipótese vai ser: Deus existe? Perceba, isso é uma pergunta e não uma resposta. Se fosse uma resposta, seria uma conclusão. Mas para existir conclusão, precisa haver fato probatório. Então, se você discute um tema e você vai lá, pesquisa, encontra provas, né, junta tudo, vira fato probatório, e aí você pode bater a marreta e concluir. Beleza, conclusão. Isso aqui é possível provar, ou seja, é um fato. Então agora eu vou partir para a parte da experimentação, mas no caso, para experimentação, eu tenho que tentar achar experimentos práticos que tentem provar que aquela teoria é falsa. Aí eu não entendi. Eu não sei se ele usou de má fé ou se ele fez uma colocação errada. Mas ele tá vindo com uma ideia que quem acredita em Deus, por exemplo, nesse nome, nessa ideia, nessa força, ele acredita, se ele acredita, já vem com uma positividade. Se ele vai pesquisar para tentar provar isso, ele ainda tá tentando provar com positividade, acreditando naquela ideia. Ele não vem acreditando que aquela ideia é uma mentira. Isso não existe, a menos que você utiliza como prática isso, o que é péssimo para o seu conhecimento, porque quando você quer aprender, ou quando você quer realmente absorver conhecimento, a forma correta que você precisa usar é esquecer tudo que você sabe e principalmente as especularidades sobre o tema. Se você tem especulações ou tem um conhecimento especulativo, esqueça isso e tente estudar o tema o máximo possível. Depois que você estudou tudo o que você conseguiu sobre aquele tema, você começa a vir tirando conclusões. E não já entrar, por exemplo, a estudar um tema com conclusões, porque você vai sempre incumbir a erros, tá bom? Isso porque se eu não conseguir provar uma teoria falsa, é muito provável que ela seja verdade. Não, aí já entrou um outro embrolho que não dá pra engolir. Quando se trata de teoria, é porque não se pode provar o tema ou aquela ideia. Se a ideia não pode ser provada, se o tema em si não pode ser provado, ele entra no campo teórico. E se eu não consigo nada pra provar uma teoria, ela nunca vai passar a ser verdadeira. E não existe probabilidade dela ser verdadeira. Essa é a realidade. Mas qualquer teoria que você usar em qualquer área ou segmento, sempre vai ser teoria. Vai ser uma especulação sobre aquela coisa, aquele algo específico, mas isso nunca vai torná-lo aquele algo específico verdade, porque ninguém conseguiu provar que aquilo é mentira. É simples. Agora vamos imaginar que Deus é falso. Qual é o experimento que você faz para provar que um ser inteligente não criou o universo? Esse experimento não existe, porque Deus é uma teoria não falseável. Uma teoria não falseável é uma teoria não científica. E não é falseável porque, na verdade, qualquer conclusão que eu chegar em qualquer experimento pode ter sido afetado pelo Deus que criou o universo. E é aqui que a gente entra no viés de confirmação. Porque ao invés de você seguir esses passos para você fazer ciência, você já tem uma conclusão pressuposta. Essa conclusão, no caso, é: Deus existe. Eu não entendi realmente o que esse jovem tentou fazer aqui. Primeiro, ele vem com a ideia de dizendo que você pesquisa algo para tentar provar que aquilo é verdade. Então você vem a pesquisar uma mentira para tentar torná-la verdade. É o que eu entendi agora há pouco. Agora já vem dizendo que o cara, ou quem for pesquisar sobre o tema, já vem com uma conclusão precipitada que Deus existe. E aí, jovem, você complicou a situação. E você está envergonhando a ciência. Porque a ciência, teoricamente, a primeira tradução lógica que você vai encontrar para a ciência é um conhecimento atento e aprofundado sobre algo. Então, dificilmente quem está procurando explicações sobre Deus ou a existência, quem está inquirindo sobre isso, ele vai inquirir sobre isso com a negatividade. Ah, isso não existe. Se não existe, quando você tem essa conclusão de que aquilo não existe, você nem pesquisa. Ponto. E agora eu vou buscar evidências para eu provar que Deus existe. Se você fizer isso com qualquer tipo de pensamento, você consegue achar evidências para se basear nesse pensamento. Até mesmo a Terra plana poderia ser concluída logicamente se usasse viés de
confirmação. Se eu não consigo provar algo, eu não posso também distorcer e fazer com que ninguém pesquise ou que ninguém acredite, porque eu não provei. Então, a Terra plana é um tema muito complexo e muito complicado de se discutir. Primeiro que você tem duas teorias ali. A teoria da Terra bola, da Terra globo, é uma teoria, e a NASA nunca provou bolhufas, ela nunca manda uma foto real, e a própria foto que a gente tem da Terra, ela é admitida pela NASA, que é uma pintura aqui de um artista e tal, e você tem ali os terraplanistas, que eu já vi algumas coisas sobre isso, que os caras tentam provar que a Terra é plana nessa discussão boba, tirando fotos, fazendo filmagens e tentando, de certa forma, achar curvatura de terra, o que pra mim isso não faz diferença entre as duas ideias. Mas o que ele tá fazendo aqui é tentar puxar o assunto para um campo que mal parte, né, das pessoas e da ciência refuta, porque nós temos uma teoria validada pelo sistema científico, né? Então, qual é o conceito científico? Já predefinido, né? Houve em algum momento a discussão sobre a Terra, e se chegou a uma teoria de que a Terra era globo. E essa teoria foi discutida no campo científico e acadêmico e foi aceito. E se foi aceito pela ciência, qualquer um que tenta refutar a ciência em si acaba sendo taxado, né, de lunático, de louco e tudo mais. Que a maioria das pessoas elas são induzidas a fazer isso, né? A taxar qualquer um de louco que refute uma teoria proposta pela ciência ou por qualquer outro segmento. Por isso que o seu uso de viés de confirmação não confirma a existência de Deus de modo científico. Além do que, você fala uma mentira no meio do vídeo. Quando você fala sobre o Big Bang, que eu não entendo muito, mas eu entendo pelo menos o básico, você fala que a matéria começa a existir depois da explosão. Quando não, o Big Bang fala que a matéria já existia, mas ela estava toda concentrada em um ponto muito pequeno. Ou seja, toda a matéria estava concentrada em um ponto muito denso que depois explodiu. Bom, então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos deixar claro. Big Bang é uma teoria, isso não é fato, não se pode provar. Então você pode ou não acreditar nisso, mas ele fala de uma forma como se fosse fato e que é uma verdade, mas não é. E, primeiro, Big Bang, nessa ideia do universo que hoje vivemos, né? Ele estava comprimido em uma partícula menor que um átomo ou do tamanho de um átomo. Isso faz tanto sentido para mim, ou para qualquer um cérebro racional, quanto a gente saber o peso da Terra. Não faz sentido, só entra tudo em campo especulativo e é uma teoria mais bizarra que outra. Primeiro que a ideia de universo existe para que a gente consiga pegar Sol, Lua, planetas, né, Terra, água, fogo, ar, tudo que você pensa, tudo que você pensou e tudo que eu falei aqui agora, a gente pega tudo isso, embrulha tudo em um caldeirão e fala, isso é o universo. Então, tecnicamente, não tem como falar de qualquer um desses temas sem universalizar e falar, não, isso aqui está dentro do universo. Então, imagina você que se o universo é tudo isso e ele estava comprimido, que não é, eu só estou dando uma ideia para você. Se isso tudo estava comprimido, o que existia antes disso e onde é que essa partícula estava? Ele era o que antes de ser? Porque o universo, ele passou a existir a partir da explosão do Big Bang. E por esse erro na sua teoria do Big Bang e pelo viés de confirmação, a sua confirmação lógica não pode ser plausível. Então é isso, consegui finalmente explicar direito o que é o viés de confirmação e como é feita a ciência. Não, você explicou o que você acha sobre os assuntos, você falou sobre viés de confirmação, mas não foi justo o suficiente para dizer que tanto a ciência quanto a teologia usa as mesmas ideias e, no final das contas, ainda continua a lacuna lá. Não se pode provar que Deus existe, mas também não se pode provar que ele não exista. Até porque qualquer movimento que existe no nosso universo pressupõe que ele existe por uma outra força que está levando ele a fazer aquele movimento. E vamos chegar num certo momento que se tu for estudar a ideia da força por trás de tudo, você só vai chegar em um único ponto específico e mais aceito pelo cérebro racional. Tudo que existe na nossa realidade e por trás da nossa realidade é energia pura. E quando se trata de energia, existe campo magnético. E esse campo magnético, ele existe porque há uma força, uma energia muito grande ali para gerar esse tal campo magnético. Eu te garanto que não existe campo magnético sem um movimento, né, causado por alguma coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, eu quero fazer um transformador de tensão e eu quero que ele trabalhe numa tensão X. Beleza, eu vou fazer aqui eu vou pegar os ferrites, eu vou pegar, por exemplo, o cobre nu, eu vou enrolar uma quantidade de espiras X e vou pegar uma tensão, seja 127 ou 220, e converter ela para uma tensão menor e depois eu vou ali transformar essa tensão de AC para DC. Eu vou ter campo magnético dentro daquele trafo. Mas para esse campo magnético atuar, eu preciso conectar essa minha ligação, esse meu transformador, a uma fonte de energia. E essa fonte de energia pode ser a minha rede de instalação, seja elétrica ou pode ser o sistema fotovoltaico. Mas você entende que sempre há uma força por trás de qualquer movimento que existe no nosso universo? Então ainda continuamos na mesma situação. Deus não se pode explicar, mas também não se pode ignorar a existência de uma força por trás de tudo. O nome, a palavra, o título Deus é possível explicar, mas a força por trás associada a esse nome não se é possível explicar. Você não provou que Deus não exista, o outro jovem também não consegue provar que exista e damos no mesmo ponto. Nós só andamos em círculo, né? E se você pontuou ali de onde começamos a discussão, paramos no mesmo ponto de novo. Não se pode provar que Deus existe, mas também não podemos provar que essa força por trás de tudo não exista.
Eu sou Jonas Santos e você assistiu uma interação no canal Reflexão é Sanidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.